boa noite, estamos no ar com o PUC TV Esportes. Faça o programa com a gente, hein? 6285991000, esse é o nosso WhatsApp. E hoje você vai acompanhar detalhes da preparação do Atlético. Estamos novamente ao vivo no CT do Urias Magalhães. Eleições no Vila Nova estão marcadas dia 4 de dezembro. Joás Abrantes não é mais o presidente. E o Goiás oficializa ainda nesta semana a renovação de contrato com o volante Davi. Comigo aqui no estúdio, o Jean Damas e o André Isaac. Tudo bem, André? Tudo bem, Pasqueto, Jean, um abraço para vocês, um abraço para todo mundo ligado na PUC TV Goiás, aqui no PUC TV Esportes. Eu acho que o Atlético no sábado, ele tem que se preocupar só com o jogo do Santa Cruz. E esquecer o que está acontecendo com o STJD e também com o que está acontecendo com o Icasa, que está dispensando jogadores e que praticamente deu adeus ao campeonato. Aliás, o julgamento do Icasa, que seria amanhã, não será mais. O relator do processo, que é o goiano Miguel Cansado, alegou problemas particulares, não poderá estar no Rio de Janeiro amanhã, por isso o julgamento não vai acontecer. Boa noite, Jean. Boa noite, Wendel. Uma noite abençoada para você de casa, André. Menos mal, marcar a eleição rapidamente para o Vila Nova. Quem assumir já tem um tempo para preparar a equipe para o ano que vem. Eu estava com medo que a coisa fosse pior, fosse esperar um mês, esperar o final do ano e a coisa ser atropelada mais uma vez dentro do processo que é natural dentro do Vila, o processo de atrapalhadas. Vamos, sem perder tempo, ao vivo lá para o Urias Magalhães, CT do Atlético. 2 profissionais da PUC TV acompanharam o trabalho do Dragão hoje. Tem treinamento amanhã, quinta, na sexta e no sábado a decisão contra o Santa Cruz. Cadê a moçada aqui na tela? Doni Araújo e Eric Maravilha, ali posicionados na sala de imprensa do Atlético. Boa noite para vocês, boa noite, Eric. Boa noite, Wendel. Boa noite para todo mundo ligado aqui no PUC TV Esportes. É verdade, a preparação segue intensa do Atlético visando esse jogo decisivo. Tá certo que a ducha de água fria, depois das dispensas dos jogadores do Icasa ontem, hoje já um clima um pouco diferente, pessoal mais confiante, muitas ligações para dirigentes e até mesmo técnico lá do time do Icasa. Enfim, o Atlético vai se armando dentro de campo e também fora de campo para que os resultados aconteçam neste sábado. Primeiramente, é vencer o Santa Cruz e depois, é claro, fazer aquela fezinha, torcer para que o Boa tropece diante do Icasa. Estou aqui ao lado do Doni Araújo, centroavante, ponteiro esquerdo. E aí, o que você está achando dessa preparação? Primeira vez aqui no CT do Atlético. Boa noite, Doni. Boa noite, o Eric Maravilha. Boa noite ao pessoal no estúdio, ao telespectador do PUC TV Esportes. Bom, primeira vez aqui com a PUC, né? Já estive aqui no CT do Atlético, aliás, muito bem instalado. O Atlético tem tudo para dar um grande salto para a grandeza do futebol brasileiro mesmo. Tem as suas instalações, é só, talvez, um pouquinho mais de ajuste do ponto de vista administrativo e a torcida ir crescendo. Mas, enfim, com relação ao jogo, o Atlético está fazendo o papel dele. Eu também estou animado, confesso, acho que o Atlético tem possibilidades de vencer o Santa Cruz tranquilamente até, está focado, o Santa Cruz já nem tanto, e tem possibilidade sim. Eu acredito que o Icasa, ainda que tenha dispensado alguns jogadores, tenha possibilidades boas de pelo menos empatar com o Boa. O jogo lá em Juazeiro do Norte não vai ser fácil com o Boa. Eu não acredito muito nessas bolsas, malas pretas, azul, brancas, cor de branca até ainda vai, que o cara dá uma grana, o cidadão se anima. O que eu acredito é que hoje o jogador de futebol, especialmente aquele que está buscando uma oportunidade, quando vê uma chance dessa lá no Icasa, ele está pensando em 2015 e quer mostrar serviço para ficar no time de cima. E pelo menos hoje, o Wendel, André, Jean, todo mundo aqui ligado neste momento, um clima bem bacana. O torcedor que veio aqui para o CT, acompanhou o treinamento, então o torcedor do Atlético ainda confiante. Mas é claro que tem aquele torcedor que de repente, depois dessas notícias lá de Juazeiro do Norte, fica com o pé atrás. Será que eu vou para o estádio? Será que eu vou apoiar o time, sendo que o Icasa pode entregar o jogo para o Boa? Aliás, Júnior Viçosa, atacante artilheiro do Atlético, são 21 gols marcados nessa temporada, faz um convite para o torcedor rubro-negro. Nesse momento, só queria pedir o apoio deles, né, nesse momento tão importante para a nossa equipe. Para eles também, né, porque
Se a gente conseguir o objetivo de colocar o Atlético na Série A, vai ser gratificante. Eles vão poder, ano que vem, vir em equipes grandes jogar aqui, eles irem nos jogos. Só pedir o apoio de todos, que eles possam comparecer no Serra e possam nos incentivar nesse jogo. E aí a pergunta que fica, Wendel, será que teremos aí uma diminuição em relação ao público no jogo de sábado do Atlético, depois dessas notícias em Juazeiro do Norte? É bem colocado o assunto, Eric. O torcedor que se envolve com o campeonato no todo e procura ver todas as informações, todas as notícias, alguns levam essa questão do Icasa em consideração. Você acha que pode desanimar um ou outro, Jean, e ele não ir para o estádio, já que o Atlético não depende só dele? Não, de forma alguma. A situação do Atlético sempre foi essa, é de vencer e buscar um tropeço do Boa com a ajuda do Icasa. O Icasa tem as suas motivações, tem querendo ou não, vai ter a mala branca sim, de 1, 2, 3 equipes para buscar a vitória. Existem jogadores lá motivados que não tiveram talvez oportunidade no campeonato de mostrar que tem qualidade para continuar no Icasa para a próxima temporada, o campeonato regional e o brasileiro da Série C. Então não são favas contadas não. O Atlético precisa fazer o dele aqui, precisa do empurrão do seu torcedor, porque se o Atlético tem qualquer tipo de pretensão em relação à próxima temporada, precisa vencer. E aí precisa do seu torcedor. E aí, André? A situação é praticamente a mesma. Eu tenho essa visão. Porque melhor do que o Icasa, pior do que o Icasa no campeonato, só o Vila Nova e a Portuguesa. O Icasa foi o terceiro rebaixado. A zaga foi uma das mais vazadas da competição. Mandaram 3 zagueiros embora e um lateral esquerdo. O resto tudo era reserva. Dodó já não jogava faz tempo. Então vai mudar o quê? 4 jogadores? Isso aí poderia ser em suspensão por cartão, por contusão. Isso aí é normal. A situação do Atlético em relação a torcer para o Icasa tem a mesma dificuldade. Às vezes até, se o Icasa estivesse ainda com chance de permanecer e lutando por uma vitória, às vezes a situação é até mais complicada. Dessa vez o Icasa não precisa nem ganhar. O Icasa pode até empatar. E às vezes com a mala branca que vai ter, que o Atlético vai mandar, eles não vão admitir, mas vão mandar, para os jogadores do Icasa fazer o Natalzinho deles, ganhar um dinheirinho no final do ano, não precisa construir. É muito mais fácil destruir as jogadas do adversário, segurar o empate com boa e se classificar. Saber do Doni aí... E classificar o Atlético, né? Tá bom. Saber do Doni aí, Eric. Viu, Doni? Se você está tão animado como o André Isaac, ou mais do que o André Isaac, o André tá confiante, hein? O André tá bem animado, é verdade. Não, eu tô animado. Eu acho que o raciocínio dele tá correto, é mais ou menos por aí mesmo. Do ponto de vista do torcedor, do Atlético, eu não acho que essas notícias a respeito do Icasa possa desanimá-lo e nem deve desanimá-lo, porque uma coisa, de fato, não tem nada a ver com a outra. A presença do torcedor do Atlético nesse final de semana, no sábado, lá no Serra Dourada, tem 2 motivos importantes. Um deles é incentivar o time, que é essa batalha principal. O Atlético tem que ganhar o jogo. Isso aí é ponto pacífico. Se vai dar certo, é outra conversa. Mas o princípio básico de qualquer sonho que o Atlético tenha é ele fazer a parte dele, vencer o Santa Cruz. Para isso, o apoio do torcedor é sempre bem-vindo. Ajuda, anima o jogador, o cara chega, está lá o estádio cheio. É muito mais esforço, o jogador se sente muito melhor. Se depois desse resultado a coisa vai dar certo, já é outra conversa. Eu acho que, e o segundo ponto que o torcedor do Atlético vai lá é para ajudar o clube, conforme solicitou o presidente Valdivino de Oliveira. Eu, particularmente, todos conhecem a minha opinião a respeito de preços de ingresso, mas eu também já disse que eu entendo o lado do Atlético nessa tentativa deles e até elogio o fato de que o Atlético não aumentou o ingresso. De diferente, o que o Atlético fez? Ele apenas tirou uma promoção que ele fazia da camisa, mas manteve, por exemplo, uma promoção que eu acho muito legal e que só o Atlético faz, que é de permitir que as mulheres entrem de graça. Você que é casado, quer levar a namorada, ou casado não, né? Vão levar a esposa, mas o solteiro quer levar a namorada, ela não vai pagar ingresso. Quer levar a filha, ela não paga ingresso. Isso já é legal, entendeu? Então eu acredito que o torcedor do Atlético não vai ser influenciado por conta disso aí, não. E eu não estou, talvez não tão animado quanto o André, porque o André é um homem de bem com a vida, né, Pasqueto? E ele está sempre muito animado com tudo. É um homem que pensa positivamente e isso é muito bom. Eu também penso positivamente, mas ainda sou meio
poluído pelo mundo, eu ainda vejo assim, umas catástrofes por aí. Eu não estou tão animado assim não, mas eu acho que o raciocínio é como ele está falando mesmo. Não vejo muita diferença na qualidade técnica do Icasa diante com esse de agora, porque inclusive as notícias que nos dão é de que foram mandados embora jogadores que não estavam com tanta vontade assim de jogar, né? Então, quem sabe agora, pelo menos vontade, o Icasa vai ter. Questão técnica, saíram 4 titulares, talvez até perca um pouquinho do lado técnico, mas ganha na vontade. Como é um jogo que o Icasa, como disse o André, e aí eu concordo, nem precisa vencer, basta empatar que já resolve o problema do Atlético, então o foco para o atleticano tem que ser aqui mesmo, lá no Serra Dourada, e o atleticano merece. O Atlético merece que o atleticano vá lá e apoie. Agora, em relação ao treinamento que aconteceu hoje, Wendel, talvez uma novidade, né? A presença, desde o início até o final do treinamento, do zagueiro Paulo Henrique. 31 anos, é muito mais experiente do que o Vitor Oliveira. O Vitor Oliveira ontem começou o treinamento, mas hoje o técnico Wagner Lopes já mudou de ideia. O zagueiro Paulo Henrique, que disputou 2 jogos nessa temporada no Campeonato Brasileiro, então a possibilidade maior é que ele seja o titular nesse jogo de sábado. Tá legal, eu vou pedir que vocês fiquem aí mais um pouquinho, porque eu tenho daqui a pouco a entrevista do Emerson Maranhão, que é o diretor de futebol do Icasa, falando dessas dispensas e no que isso pode ocasionar e repercutir contra o Icasa. Vocês vão ver e ouvir a posição do diretor de futebol do Icasa. E daqui a pouquinho também a gente volta para repercutir essa notícia dada pelo Eric Maravilha de que o Paulo Henrique foi titular no treinamento hoje. Lembrando que o Atlético não tem o Arthur, zagueiro titular, que está suspenso com 3 amarelos. Após o intervalo tem mais. Estamos de volta com o PUC TV Esportes, daqui a pouquinho tudo da reunião de ontem no Vila Nova, as últimas informações do Goiás, ainda estamos repercutindo a decisão de sábado para o Atlético no Brasileiro Série B. Todo mundo sabe, o Atlético depende de uma ajuda do Icasa contra o Boa, que pelo menos empate o jogo Icasa contra o Boa em Juazeiro e o Atlético vença aqui em Goiânia para voltar para a Série A. Atlético que tem que vencer, é bom que se diga, pela mesma diferença de gols do Avaí, caso o Avaí também vença o Vasco na última rodada. Superior. Exatamente. E desde ontem repercute muita notícia das 10 dispensas no Icasa. Icasa que foi rebaixado no último sábado, depois de empatar com o Vasco por 1-1. E nós temos aqui a sonora do diretor de futebol do Icasa, o Emerson Maranhão. Vamos acompanhar como foram as explicações sobre as demissões no Icasa antes da última rodada do jogo decisivo do Icasa contra o Boa na Série B. Tenho algumas mudanças para anunciar para o futuro, mas a primeira é que não fazem mais parte do Icasa. Eric, Danilo, o Albano, o Nailo, o Carlinho Rec, o Marco Thiago, o Gilberto, o Zeca, o Rodrigo Fernandes e o Dodó. Dá para explicar por que os jogadores não fazem mais parte do elenco do Icasa? Porque de algum tempo para cá nós notamos algumas coisas que não condizem com o comportamento de jogadores, principalmente os que jogam no Icasa. Por isso o motivo do afastamento. Qual o comportamento antes? Compromisso, Fabiano. Compromisso. Acho que faltou muito compromisso. Desde o jogo do América de Natal não se teve compromisso. A prova é o jogo do Vasco, tanto que eles lutaram, tanto que eles correram, e não ganharam do Vasco porque não quiseram. Tem 4 times interessados no resultado do Icasa sábado. Você teme que essa notícia possa repercutir mal contra o clube? Os jogadores do Icasa vão correr para o Icasa. Independente que tenha time do Rio, de São Paulo, sei lá, vendo o resultado, para mim não importa. O jogador do Icasa tem que correr para o Icasa. Então, correr para outro time, para mim não interessa. A época deles terem corrido era lá no jogo do América de Natal, era lá no jogo do Paraná. Correr contra o Boa, para mim não interessa.
Será que o Emerson Maranhão, esse rapaz que falou aí, ele não tá nem aí com a paçoca mesmo? Tá não. Não, eu tô te perguntando, será que ele não tá nem aí com a paçoca? Tô te perguntando. Será que ele não tá? Será que isso tudo ele falou assim, de dentro, com verdade? Eu vou te falar assim, ó. Eu vou chegar mais ou menos onde Eu não duvido de nada. Você tá nessa imaginando, altura por do exemplo. campeonato. Quem mexe com boa é empresário. É, exatamente Empresário isso. não é bobo. Eles não nasceram... Vamos lá, é exatamente eles não nasceram isso ontem. que eu estou insinuando. Por exemplo, o cara chega, falou, o que você tá devendo aí? Não, tô devendo 2 folhas de pagamento. Não, te ajuda aí no acerto e tal. Aí você manda faz 10 embora. Manda, aí você ajeita aí pra nós. Aí mandou a zaga inteira embora. Isso acontece no mundo do futebol, não tô dizendo que aconteceu. Não tô acusando ninguém não, mas isso acontece, isso é normal. Só que aí ele fez a parte dele. Agora os que vão entrar em campo, eles vão ter um dinheirinho oferecido por outros. Você acha que o Atlético não vai mandar dinheiro? Ligar direto Ou o pro Avaí não vai jogador. mandar dinheiro? Liga direto pro jogador. Será pro que não tem capitão. dinheirinho de quem deu dinheiro pro Emerson também, não? Esse aí vaza. Hã? Esse aí vaza. Vaza. Eu não duvido de nada. Esse aí vaza. Agora é o seguinte, nós conhecemos o Dodó, né, gente? Ele não tá falando nenhuma novidade pra nós, de fazer corpo mole, de não ter compromisso com o serviço, né, de fazer de conta que trabalha para receber. Nós tivemos o Dodó aqui, jogando no Atlético. Então, por base do Dodó, não conhecendo os outros, ele já foi verdadeiro em relação ao veredito dele em relação a esse atleta. Ele não tem neném nesse negócio. Não tem neném no Atlético. Não tem neném lá no Avaí. Não tem neném no Boa. No América Mineiro. No América Mineiro. Só tem raposa, é cobra engolindo cobra. Saber do pessoal lá no Urias Magalhães, lá no CT do Atlético, o pessoal que tá ao vivo com a gente. Vocês acompanharam aí a entrevista do Emerson Maranhão. Ô Eric, aí como é que repercutiu essa entrevista e depois a opinião do Doni também? Repercutiu com muito estímulo, né? O pessoal ficou mais entusiasmado por aqui. Mas ainda ontem a informação que tínhamos é que houve uma conversa, no mínimo estranha, entre dirigentes do Boa e dirigentes do Icasa. É porque o Boa já mandou inteligentemente dirigentes para Juazeiro, ou pessoas ligadas ao clube para Juazeiro do Norte, a fim de saber um pouco da logística, qual hotel melhor, enfim. Mas a gente sabe que no fundo não é para isso. Mas o Donizete Araújo tem mais cabedal para falar sobre o assunto. Tem o quê? Mais cabedal, conhecimento. Rapaz, olha, o Eric... Olha, eu acho o seguinte, de fato tudo isso que foi dito aí no estúdio é verdade. O futebol não tem inocente, isso é bobeira. Se tem uma coisa que o pessoal do futebol gosta muito de falar, que não tem mais bobo no futebol. O futebol nunca teve bobo. O futebol sempre foi um esporte dos ditos malandros, mas malandros no sentido diferente do que se entende aqui em Goiás. Aqui em Goiás a gente tem a palavra malandro como conotação quase sempre única e exclusiva para um sujeito marginal, um sujeito bandido, um sujeito mau caráter. Não, o malandro tem outras conotações e uma delas é o de ser esperto, aquele cara que se vira, aquele cara que consegue articulações aonde os outros não conseguem. É uma coisa boa, por exemplo, no Brasil dos anos 50, dos anos 60, até dos anos 20, 30, o malandro era uma coisa boa, era o cara que conseguia se virar. E o futebol, ele é esse esporte de gente que se vira. Então não tem nenhum inocente. Agora, eu acho que é o seguinte, o Boa está fazendo a mesma coisa que o Vila fez, a mesma coisa que o Botafogo fez, um monte de time fez, vai mandando os jogadores que não interessam mais para onde vir, porque eles não têm mais objetivo nenhum. Caberia, no meu ponto de vista, um pouco mais de obrigatoriedade por parte da CBF de evitar que esse tipo de situação aconteça, porque isso só acontece no Brasil. Você não vê time da Europa rebaixado ou não mandando jogador embora antes do fim da temporada, você não vê no incipiente futebol dos Estados Unidos isso acontecer, nem no México. Você vê isso no Brasil. Então, é um favorecimento a esse tipo de situação. Mas eu também não acredito, volto a dizer, que o Boa seja tão enfraquecido pela ausência desses jogadores, e acho que o Jean está certo. O Icasa seja tão desfavorecido por conta disso, e o Boa, no caso, favorecido. Acho que o Jean está certo, o Dodô é um bom exemplo. Não jogou aqui, não quer jogar lá também. E Pasqueto, me dá licença aqui, antes de que você nos dispense, eu quero mandar um abraço e um beijo. O abraço é para o nosso companheiro, seu amigo também, Adolfo Campos, o homem que voltou a ter a sua carteira de motorista. Não é nenhum Nelson Piquet, mas
Espero que não seja também nenhum desses vários que tem nas ruas de Goiânia aí atrapalhando a gente com aqueles cabelos brancos dele. E o beijo é para minha amiga Maria Eugênia, que se aventurou agora como atriz, é atriz de um curta-metragem que vai para uns festivais aí mundo afora, cuja a pré-estreia do filme será hoje, e que ao sair daqui, liberado, estarei indo lá dar um beijo pessoalmente nela por essa nova faceta da carreira dela. Ela que é uma cantora sem comparativos, né? Ia falar até uma besteira aqui. Agora também vamos ver como se sai como atriz. Agora, Wendel, 2 detalhes aqui sobre esses bastidores, e especialmente sobre o julgamento que foi adiado. O Atlético até ficou feliz. O torcedor pode até ficar agora, como feliz, se o julgamento poderia excluir o Icasa. É porque, de acordo com o artigo, que ele é interpretativo no Código, o Atlético poderia sofrer muito nesse julgamento, porque o Icasa não poderia ser excluído, exatamente pelas 3 últimas rodadas. De acordo com esse artigo, o clube não pode ser excluído antes ou depois dessas 3 rodadas em disputa. Então, por isso, o Atlético está feliz com esse adiamento, que poderá acontecer possivelmente no dia 2 de dezembro, depois do término do Campeonato Brasileiro da Série B, em relação ao caso Icasa. E para encerrar, o presidente Valdivino José de Oliveira ligou para o presidente José Maria Marim, da CBF, a fim de também tentar descobrir o que de fato está acontecendo em Juazeiro do Norte, para que a CBF abra bem os olhos. Wendel. Tá legal, Eric. Muito obrigado. Valeu, Doni. Muito obrigado mesmo aí pela participação. Um abração para vocês dois, viu? Falou, Pasqueta. Um abraço a você, ao pessoal aí e até amanhã. Falou, um abraço. Valeu. Um abração pro Pacal também, o nosso cinegrafista. A gente acompanhando ao vivo lá do CT do Urias Magalhães, essa preparação do Atlético e tudo que envolve a última rodada da Série B. Eu já tenho uma visão diferente. Eu acho que o negócio de adiar esse julgamento não é bom pro Atlético. Por quê? Porque o tribunal já deveria dar uma decisão nesse negócio faz tempo. E uma decisão antes de terminar o campeonato seria o correto. Eu quero ver se o tribunal tem peitoral de Angico, tem coragem de 15 dias depois de terminar o campeonato, chegar e falar que time A não subiu, que subiu foi o B, e que time A não caiu, quem caiu foi o C. O que você acha, então, Jean? eu não acredito que eles vão ter coragem de mudar o resultado de campo. Eu concordo com o André. Era mais fácil mudar se fosse o julgamento amanhã. Porque todo mundo teria uma chance dentro das 4 linhas. Depois mexer naquilo que está definido. Só se contratar o advogado do Fluminense, depois, né? Aí dá. Hã? Aí vai. Com certeza dá. Porque vamos falar que todo mundo teve as mesmas chances. O campeonato já acabou, foi decidido dentro das 4 linhas. E pra você ver o que é o Vão debate. multar. O debate de ideias. Eu já discordo de vocês dois. Eu acho que o tribunal tem falta de vergonha na cara para pegar e mudar a regra do jogo. Porque lá eles fazem valer a regra deles. Eles julgam a maneira deles, ao bel prazer deles. Mas você não está discordando de mim, não. Eu você estou está discordando. concordando. Não, você tá eu concordando. acho que eles podem mudar sim, Não, o resultado após. Mas eu já acho que podem. Eu estou concordando com você no seguinte ponto, que o tribunal, ele protelou essa situação. Ele protelou para ver no que dá, para ver no que dava. Era para ter julgado 15 dias atrás, aí como o negócio já estava complicado, aí o que eles esperam? Eles esperam para ver se um Vasco vai precisar ou não. Eles esperam para ver se time A ou time B vai precisar. Eles esperam para ver no que dá. O julgamento em primeira instância foi no dia 29 de agosto. Por que agora, 3 meses depois? O Icasa está sob liminar, né? 6 julgamentos do pleno, depois da primeira instância, 6 julgamentos, e entrou na pauta em 2 e foi adiado. Que absurdo é esse? E agora, depois do campeonato, é a mesma coisa de um jogador tá jogando por efeito suspensivo. Aí você deixa ele jogar o campeonato inteiro. Aí depois você julga ele. Não, ele está suspenso. Não, nós vamos invalidar os jogos que ele atuou. Eu não acho justo, depois de terminar o campeonato, mudar o resultado de campo. Então o Atlético consiga dentro de campo que vai ser mais fácil. E tomara que as coisas se resolvam em campo. Aqui algumas mensagens antes de mais um intervalo.
Parabéns pelo programa, me chamo Severino Oliveira, sou torcedor do Goiás e do Atlético Mineiro, Dali Galo. Valeu, Severino, um abraço. Um abraço para o Rômulo César, repórter lá da Rádio 730, está acompanhando o nosso programa. Um abraço, Rômulo. E um abraço também para o Niltinho. O Niltinho, o Dick, ex-jogador do Goiás. Rapaz. O Kid. O Kid da Vila União. Ele está completando hoje mais um ano de vida, ele que trabalha lá na comissão técnica do Goiás. O Kid, eu falamos dele hoje lá na Bandeirantes 820, e eu não sabia que era aniversário dele. Então em sua homenagem, Niltinho, você que deu a maioria dos passes para os mais de 1000 gols do Túlio Maravilha, isso. Eduardo, Wilson, Boni, Richard Lira, o Wallace Fagundes e Luvanor, Niltinho, Túlio e Aguinaldo. Esse era o time base comandado por Sebastião Lapola, que chegou à final da Copa do Brasil. Então, em sua homenagem, eu relembro essa escalação de um timaço que o Goiás tinha e que batia em todo mundo, meu amigo. Foram 2, 3 anos ganhando de todo mundo aqui no estádio Serra Dourada. No próximo bloco, vamos restabelecer a ordem do programa. Mensagens, Vila Nova, Goiás, futebol amador, tem muita coisa ainda até as 8h15 da noite. Mande sua mensagem no nosso WhatsApp 628599000. Vou ler mais algumas aqui, hein? Se Atlético Mineiro e Cruzeiro jogassem a Premier League, ficariam em que posição? Assinado Gustavo. A Premier League é da Inglaterra? É. Ah, não, Gustavo, sei lá. Lá tem muito time ruim também, viu? Quarto, quinto. Por aí. Concordo. Bom demais. Pasqueto, o Icasa dispensou 10 jogadores e vai colocar a base para jogar desse jeito. Assim, fica muito fácil pro Boa, assinado Henrique. E é a segunda vez em 3 anos que acontece esse tipo de coisa envolvendo futebol goiano. Lembra o Vila Nova em 2011, contra o Sport? E aí foi uma bucha. Caiu um dilúvio aqui em Goiânia, o Vila já estava rebaixado, havia dispensado quase todo mundo, entrou com uma molecada contra o Sport venceu por 1-0, gol do Júnior Viçosa de cabeça no estádio Serra Dourada e conseguiu acesso. Mas foi um jogo daqueles, difícil. Emocionante. Penso que Icasa e Boa será da mesma forma, né? Eu só acho também que o povo está esquecendo muito que o Atlético joga com Santa Cruz. É verdade. E o Santa Cruz não dispensou ninguém, tá inteiraço para vir para cá. E deve ter, um cascalinho. É verdade que alguém da diretoria do Goiás já conversou com Anderson Moreira? O que vocês acham? Mande um abraço aqui para nós, Roberto e Carlos, do setor Maísa. Não é verdade. O Anderson Moreira esteve em Goiânia essa semana. Para vender o imóvel, Para vender o imóvel, não teve contato com o dirigente do Goiás. Pode até ter ligado. Ô, Marcelo, tô aqui e tal, vamos lanchar aqui, tomar um café. Vamos tomar um café, mas assunto de vir pro Goiás, sem chance. Ademar José, Portal do Sol 2. Vejam a resposta de um comentário que fiz no perfil do Icasa. Vou baixar aqui, viu, Ademar? Depois eu leio. Aqui, Sim, dispensados 10, mas dos 10 apenas 4 eram titulares absolutos. Temos reservas. Graças a Deus os jogadores que passam por aqui são guerreiros. O motivo da dispensa é tumulto e minimizar as despesas. Grande parte também tem times em interesse, então já foram liberados. Tem times interessados e já foram liberados. O time que entrará em campo dará o seu melhor, mesmo com o rebaixamento. Amanhã, provavelmente, já saberemos o time que joga, acompanha os motivos das dispensas. O pessoal do Atlético está preocupado. Eu quero ser um mico de circo se algum jogador desse vai se apresentar em algum outro time essa semana. O Dodó foi dispensado, foi mesmo. Aqui o Lincoln Vieira. E mais uma aqui, Sobre o Vila. Aliás, daqui a pouquinho, então, eu leio essa. Sobre o Vila Nova. Vamos com a matéria sobre a reunião de ontem no Vila, saída do Joás, eleições convocadas, todos os detalhes com a repórter Luciana Vitorino. Enfim, a tão esperada reunião do Conselho Deliberativo aconteceu nesta terça no Vila. Quase 30 conselheiros participaram da reunião, que durou quase 4 horas. O esperado aconteceu. Joás Abrantes, presidente licenciado, renunciou. E Rodrigo Nogueira continua até o dia 4 de dezembro no cargo, data marcada para a nova eleição. O presidente em exercício descartou sua continuidade no cargo. Eu estou querendo dizer que eu estou bastante desgastado, por esses momentos todos ruins que nós passamos.
Eu acho que não é o meu momento agora de ser um candidato. Vou continuar na minha vice-presidência, tá? Vou ajudar no que for possível, né? Então, eu acho que nós devemos realmente unir, né, e conseguir tirar o clube dessa situação. Independente do fracasso em 2014, Carlos Alberto Barros deseja continuar no comando do Conselho Deliberativo. Houve até algumas informações que eu iria renunciar, mas eu pensei bem, conversei com todo mundo e achamos por bem não renunciar. Salários atrasados também foi assunto na reunião. Mas para Barros, o acordo que o Vila propôs de oferecer menos de um mês de salário para os 4 meses que estão em atraso é aceitável. Deve 3 meses, 4 meses, mas eu não tenho como pagar, né? Alguns já houve caso de simplesmente não pagar nada. O acordo você faz naquilo que você dá conta de fazer. Não tem jeito de ser diferente. O inexplicável caso da venda do ex-vilanovense Fernando, que está hoje jogando no Manchester City, também foi esclarecido. Ele acabou tendo proporcional, na realidade fala-se 5%, mas não é 5%. É um percentual por ano, né? Ele teria que ter ficado 10 anos no Vila, ele ficou menos de 3 anos. Então, recebeu acho que 1,5% do valor e dividido em 2 parcelas. Uma parcela já foi recebida, a outra vai ser recebida daqui a 1 ano. A oposição já tem um candidato, Guto Veronês, já traçou sua linha de trabalho. Bom, uma linha de gestão voltada totalmente para o futebol. É lógico que você não pode descuidar do administrativo e nem do patrimônio, mas o pessoal que está gerindo o clube nesse último ano e meio não teve como prioridade o futebol. Isso foi claro em todas as vezes. O ano de 2015 promete ser duro para o Vila, mas para Leonardo Rizzo, diretor de patrimônio, Série C e 2ª divisão do Goiano não é o fim do mundo. Isso é detalhe. Eu não vou deixar de ser vilanovense porque está na 2ª ou 3ª divisão. Não é por aí que eu sou vilanovense. Sou vilanovense eterno. Nós vamos fazer o trabalho que precisa ser feito. O Vila precisa se organizar para crescer. Precisa ter estrutura. E é em cima disso que nós vamos trabalhar enquanto o Vila tiver. É o fim do mundo. Vocês fazem dar risada. Eu me divirto com o Leonardo Rizzo. Nós? Hã? É ele que... Cair é bobagem. É um detalhe. É bobagem. Negócio de Vila cair... tem que se organizar. Perder... Vila tem que ser grande. Negócio de perder 40 jogos, tomar 300 gols no ano é bobagem. Isso aí, ó... Deixa o torcedor animado. O que importa é que fiel. a parte administrativa tá tudo bem. Tudo bem. O Vila virou escritório, você tá sabendo? O Vila não é time de bola mais. É escritório de muito mal contabilidade. administrado, né? Isso. Devendo quase 4 meses. Ou então imobiliária, como a dele, O povo né? tá ameaçando prender os dirigentes do Vila à toa, né? Porque a parte administrativa tá boa. Vamos pensar no futuro aqui? Vamos. Até porque o Leonardo Rizzo é nomeado e vai sair do cargo de diretor de patrimônio. Agora, uma coisa que ele fala é verdade. O rebaixamento não é o fim do mundo. Dependendo dos próximos passos, dependendo com aquilo que vão fazer com o rebaixamento. O Marcos Martinez, ex-presidente, está de fora ali, não pôde entrar na reunião porque não pagou a mensalidade dele que entrou, como tá conselheiro. Vocês estão vendo ali, né? Para proibir repórter de entrar lá, ele é bom. Agora, para pagar a mensalidade, ele não é não, né? Pelo jeito. Não deu para fazer um chiquita ali não, na hora? Não, Tigrão não mexe com chiquita, não. Vamos lá, Agora, algumas equipes já foram rebaixadas, se organizaram, se planejaram e aí deram a volta por cima. Tomara que isso aconteça com o Vila. Agora, se não se organizar, se começar com o pensamento do Guto, meu negócio é futebol e deixo o administrativo para lá, o Vila vai afundar mais. Porque contrata jogadores, traz aquele caminhão, aquele ônibus de jogadores, não paga e aí depois a bagunça tá armada. O André, o Balzac é uma ótima pessoa, mas pelo amor de Deus, se ele for candidato a presidente do Vila sem morar em Goiânia, aí eu tiro meu time de campo. Os candidatos já estão definidos. Tá, mas dizem que ele pode ser também. Já tem 2, tem o Guto Veronês, que falou com a gente aí, e tem o Vinícius Marinari, que seria o candidato do pessoal do Vila hoje, viu, André? Isso. O que me surpreende é a situação ter ainda um candidato. Ainda querer comandar o Vila Nova. Mas eles continuarão na diretoria, porque você troca apenas o presidente executivo. Não, aí o presidente define os diretores. Não. Cargo de vice-presidente continua Rodrigo Nogueira,
Conselho Deliberativo, Barros, presidente, e José Eduardo, vice-presidente. O vice de finanças, o José Eduardo era nomeado vice de finanças. Como os cargos nomeados, esses você tem que trocar, ele volta para a presidência do conselho. Os cargos que serão alterados, a presidência, que vai acontecer a eleição, diretor jurídico, diretor de futebol, diretor de patrimônio e diretor de relações institucionais. Então, o que é 60% do clube. E vai dar errado. Eu já estou falando isso aqui hoje. Se o Guto ganha e tem de vice dele o Rodrigo Nogueira, vai dar certo? Não, mas vice não manda nada. Hã? O Rodrigo, como presidente, já não manda? Vai remar todo mundo pro mesmo lugar, André, lá no Vila Nova? Não, eu acredito que tem que mudar. Tem que ter outra linha de pensamento. Eu até entendi o que o Guto está dizendo. Eles hoje vangloriam a administração deles porque o Vila está bem administrado fora de campo. Porque deve ser 4 meses. Que horas que o Vila está bem administrado fora de campo? Porque administrativamente está ok. Não está. O Vila é time de futebol. O Vila está com ação na O Vila tem que administrar bem o futebol. Se tudo caminhar bem no futebol, as outras coisas vão crescer junto. E em relação ao Vinícius Marinari, em relação ao Guto Veronês, os dois já confirmaram presença. Na próxima quarta-feira, uma situação inédita na imprensa esportiva de Goiás, nós vamos fazer o debate dos candidatos à presidência do Vila Nova. E vai ser um momento importante para os conselheiros acompanharem, porque a eleição é no dia 5, né? Na sexta-feira. Então, na próxima quarta-feira... É dia 4 a eleição. É dia 4, né? Dia 4. Então, um dia antes da eleição, a oportunidade de vocês escolherem o melhor candidato para a presidência do Vila Nova. Então, o Vinícius Marinari e o Guto Veronês estarão aqui na PUC TV apresentando as suas propostas para serem presidentes do Vila Nova. Quer economizar de verdade? Anote as ofertas do Tatico, barato todo dia. São ofertas imperdíveis. Macarrão instantâneo Adoralho, 85 gramas, 42 centavos. Extrato de tomate Primor, lata, 340 gramas. Ou limpador multiuso IP 500 ml, 1,67. Café moinho fino extra forte, pacote 500 gramas, 6,29. Bebida láctea com polpa de frutas Nestlé, bandeja, 540 gramas, 1,58. Fralda descartável Lupin Prática ou shampoo 3CM 400 ml, 7,58. Filé de peixe Dourado Center, Fish congelado 800 gramas, 7,47. Lava-roupas em pó Assim Triplação Caixa com 1 kg, 3,89. Refrigerante Coca-Cola PET 3 litros ou pizza Bonasa 430 gramas, 4,89. Filé de peito de frango Super Frango congelado a bandeja de 1 kg ou azeite de oliva extra virgem Lisboa 500 ml, 6,85. Arroz brejeiro tradicional pacote 5 quilos, 8,97. Tatico barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. Ô Pasqueto, ó, o Juliano Moreira Vitor Maltês mandou aqui o recado. Fale para o Pasqueto que ele é muito bom para fazer TV e é completo no rádio. Pode investir na carreira de TV. Ele é muito bom. Juliano Moreira. Aproveitar que o rádio tá acabando, né, neguinho? Nós que pegamos aquelas barcas maravilhosas, aqueles camarões daquele tamanho, praias e mais praias, nós somos privilegiados, né, André? Aproveitar que o rádio esportivo vive uma crise danada financeira. De talentos, não. A maioria dá conta. Nem todos. Daqui a pouquinho a gente volta. E o Goiás já começa a pensar na temporada 2015. A primeira renovação deve ser confirmada ainda nesta semana. De contrato renovado, Davi era um dos mais animados no treinamento. Vai seguir no Goiás até dezembro de 2015. A diretoria define alguns detalhes para a assinatura deste novo contrato até esta sexta-feira. Experiência de Davi em um time bem jovem para a próxima temporada. O Davi, o próprio Amaral também, né? O próprio Thiaguinho também vem falando bastante comigo ali, né? Os jogadores mais novos, né? Passando bastante experiência. E isso é bom pra gente um pouco mentalizar também, pegar um pouco de experiência que eles têm bastante, passa pra gente ficar bastante tranquilo dentro de campo, para que a gente possa chegar dentro do campo e realmente dar o nosso melhor.
Felipe Saturnino tem moral com Ricardo Drubsky. Afinal de contas, foi titular nos últimos jogos. Encarou grandes equipes de grandes jogadores. Eu mesmo, né? Fiquei surpreso com as atuações que eu tive, né? Porque joguei contra o Cruzeiro, contra o Grêmio, o Fluminense, Corinthians, o Inter também lá dentro, né? A maioria dos jogos também foram fora. E contra grandes jogadores também, né? Jogadores que estão em alto nível. E para mim também eu fiquei muito surpreso com as minhas atuações que eu tive. E acho que eu me saí muito bem. Nesta temporada, a diretoria contratou 2 laterais esquerdos, Léo Veloso e Lima. Mas quem termina o Campeonato Brasileiro como titular é Felipe Saturnino. Tudo indica, então, que para 2015, a diretoria não irá procurar reforços para esta posição. A ausência aqui no Goiás é lateral esquerda e direita, né? Que não tem ainda. Então eu fico muito feliz pelas oportunidades que eu tive. E eu soube aproveitar bastante, peguei bastante experiência também jogando essa temporada que eu tive na reta final, né, do Campeonato Brasileiro. Eu soube aproveitar bastante e eu espero aí que no ano que vem aí eu possa me aproveitar mais ainda e continuar titular. Bom, daqui a pouquinho as opiniões do André e do Jean sobre a renovação do Davi. Aliás, agora, faz bem a diretoria, né? Ficar com o Davi. Faz muito bem. 12, 13, 14. Vai pro 3º ano o Davi aqui no Goiás. Muito bom, ele é bom jogador. 4º ano, muito acertado, né? Ele é muito dedicado, né? Ele é muito regular, né? Ele faz jus pelo seu trabalho, é bom tecnicamente, é bom de grupo, é um líder dentro de campo, não dá trabalho, vestiu a camisa do Goiás, é o estilo de jogador que o torcedor do Goiás gosta, tem raça, vontade, sabe jogar. Então o Goiás... não precisa ter a mínima dúvida para renovar com ele, acertadíssima renovação. Bom, agora atenção para esse recado do André Isaac, ele te coloca na cara do gol. Quer construir com facilidade a economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiás Cola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiás Cola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil. Muito simples de aplicar. Olha só. O segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar. Com a Goiás Cola você vai economizar tempo e dinheiro. Goiás Cola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiás Cola é impermeável, possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiás Cola tem a melhor produtividade e por isso acelera a sua obra. Goiás Cola, 41 41 84 74. Isso é no lugar certo. Tá de volta, Pasquez. Estamos de volta aqui com o programa, o PUC TV Esportes. Estava aqui de perna cruzada, tranquilo, acompanhando o André Isaac com o Goiás Cola, mas vamos tocando o barco. Um abraço para o pessoal lá da Goiás Cola. Agora as informações do futebol amador com Humberto Castro. E nesta quinta-feira, na moderníssima Arena Campinas, acontece a última rodada da fase de classificação, a primeira fase da Copa Federação de Futebol 7. 3 equipes já estão garantidos na Copa Ouro. Comercial São Paulo, que lidera o Grupo B, e os 2 melhores da chave D, Reis Empreendimentos e Campinas. A definição dos classificados da chave A e também da chave C acontecendo na rodada desta quinta-feira. Grandes equipes na briga. Entre essas equipes, o Esporte Clube MBS, uma equipe tradicional no futebol society. Não, é a gente que vem há já 2 anos com o intuito de profissionalizar o futebol 7. Não tínhamos uma estrutura dessa aqui em Goiânia. E essa arena veio para fortalecer o nosso futebol com as equipes tradicionais que estão surgindo, que tem um Atlético agora que surgiu, teve o Vila recentemente, né? Então a expectativa é muito boa e para a continuidade da modalidade, que vem crescendo no Brasil já há algum tempo. Esporte Amador, especialidade da PUC TV. Oferecimento: Instituto Brasileiro de Medicina e Segurança no Trabalho. Equipe de profissionais especializados. Telefone 3923-1515.
Escola de Futebol MBS, nascido para jogar futebol, formando atletas para os grandes clubes. Telefone 4105-0810. Mil Esportes, a loja de todas as torcidas. 45 anos vendendo lazer. Telefone 3092-1001. Lubricar Super Troca de Óleo, a mais rápida e fácil da região. Também com borracharia. Um abração pro Luiz, lá da Lubricar, marido da Elisvane, amiga nossa lá da Bandeirantes 820. Acabou? Alô, Terrinha, um abraço para você. Cláudio André, valeu, Cláudio André, um abraço. Um abraço também para quem? Para o Edson, que mandou mensagem, ele é Vila. Pasqueto, boa noite, é bom, Vila, manter uma base. Johnny, de Azará, Vera Cruz 2. Um abração para todo mundo que participou com a gente. Falou, moçada? Falou, Pasqueto. Vamos nessa. Até amanhã, um abraço. Olá, tudo bem? Estou aqui para te convidar a assistir o programa Momento Sim de Lojas. Você, consumidor, conhece seus direitos e sabe como pagar menos na hora de consumir? E você, empresário, quer dicas para proteger, ampliar e manter seu negócio?